Guananira é o último livro de crônicas de Bernadette Lira. Os textos traçam uma cartografia memorial e afetiva da Ilha do Mel, a cidade de Vitória. Com uma carreira consolidada na literatura, Bernadette não esconde a paixão pelo Espírito Santo, personagem importante de vários dos seus livros. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você já sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje a gente conversa um pouco com a escritora Bernadette Lira. Bernadette, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bernadette, eu sei que você tem uma caminhada aí já longa pela literatura. Durante o nosso programa a gente vai falar um pouquinho dessa caminhada, mas vamos começar o nosso bate-papo pela novidade, né? Que é o seu livro mais recente, o Guananira, lindo por sinal. Obrigada, realmente está muito bonito, muito bem editado. É um livro de crônicas, não é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Essas crônicas, elas são recuperadas, são crônicas que eu venho escrevendo ao longo do tempo. E eu recuperei da revista Você, da UFES e da Gazeta, do Caderno 2 da Gazeta. Eu fiz uma seleção em cima de todas as crônicas que eu tinha sobre a Ilha de Vitória. E dessa seleção fiz uma segunda seleção para tirar 25 crônicas que pudessem integrar o livro em 3 partes. Que é uma parte só assim, mais acerca da topografia, da cartografia amorosa da cidade, dos pontos que tem no centro, de tempo em que Vitória era realmente uma ilhada. E a segunda parte é mais sentimental, do lado esquerdo do peito, eu digo, que é mais sobre minhas lembranças, memórias dos tempos felizes que eu passei nessa ilha, ou que eu passo. E a terceira parte é mais uma parte de exilada, de alguém que está morando em São Paulo, mas morre de saudades de Vitória. Então o livro ele é conceitual, ele não é um aglomerado de crônicas apanhadas assim ao léu. Ele foi pensado para ter essas 3 partes, é composto assim. Bernadette, não é a primeira vez, né, que Vitória, vamos dizer assim, uma parte do Espírito Santo faz parte da literatura que você produz. Inclusive as outras publicações têm muito isso. Sim. Que lugar tem o estado e a ilha assim para você, para ser, digamos assim, um personagem tão importante da sua literatura? Inclusive, nesse livrinho final, eu digo isso. É um laço muito misterioso que une você à terra, o lugar onde você nasceu. Por exemplo, eu tenho um outro livro de crônicas, Água Salobra, que é todo sobre Conceição da Barra, que eu sou barrense, sou de Conceição da Barra. É todo sobre a minha vida ali em volta do Cricaré, aquele ar salgado, aquela areia que traduz Conceição da Barra para mim. Cricaré, o mar, areia. E o horizonte imenso. E Vitória, pedra. Porque como eu sou uma menina nascida, fui uma menina, eu sou uma menina até hoje. Mas como eu sou nascida em Conceição da Barra, eu não tinha conhecimento do que era pedra até 7 anos de idade. Eu fui ver pedra quando cheguei a Vitória. De alto mar, porque a gente vinha de navio, uma casquinha de nós, levava 2 dias dentro de um naviozinho de Conceição da Barra até aqui. A primeira vez que eu vim, de longe, o marinheiro falou assim, menina, olha a Vitória. E eu olhei e só vi uma cúpula de pedra, um pedaço de pedra assim saindo do horizonte. Era o Mestre Álvaro, que você enxerga do alto mar. Então, aqui eu estou dizendo, porque esses lugares, essa cartografia toda, e essa topografia que integra o Espírito Santo, ela está de tal maneira ligada a uma outra afetividade, a uma cartografia de afeto que eu tenho pelo meu estado. Então, de Conceição da Barra a Vitória até o Itabapoana, que quando eu venho de avião, eu fico na janelinha querendo ver o rio Itabapoana, lá embaixo, porque eu sei que ali começa o Espírito Santo. Então, meu coração dá um pulo. Então, é paixão pura, Gabi, é paixão pura. Eu sou muito louca pelo nosso estado, muito. E registrar isso nos livros, Bernadette, também é uma forma de tentar despertar isso no seu leitor, porque uma coisa que a gente até estava falando antes de começar a gravar nos bastidores
é essa coisa de valorizar a nossa terra. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva sua. Nossa, é ver cada pedacinho que nós temos aqui. Nós somos assim, nós estamos aqui nessa ponta oriental do Brasil, nós estamos cercados pelo mar, por 3 estados poderosos, Bahia, Minas e Rio. Há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, a moça do tempo, dos jornais da TV, nem mencionava o tempo no Espírito Santo. Eles pulavam do Rio para Salvador. É como se não existisse Vitória, é como se não existisse o Espírito Santo. Hoje a situação mudou, mas nós ainda somos imprensados por esse poder de outros estados. Disse até que numa determinada época da história do Brasil, o Espírito Santo servia de anteparo às riquezas de Minas. Era um pedaço de terra burocrático. Nós não somos isso. Nós somos vida. Nós temos cultura, nós temos população própria. Nós tínhamos ao norte os índios mais ferozes do país, que eram os botocudos, que não permitiam a entrada de colonizadores brancos. Nós temos uma história riquíssima. Dentro desse pedacinho que nós somos, limitados ao norte pelo Riacho Doce hoje, no meu tempo era o Rio Mucuri, depois a Bahia avançou, tomou da gente aquele pedacinho. Eu estou muito antenada com toda a história do Espírito Santo sempre. E no sul com Itabapoana. E a serra, né? A oeste e o mar. Então nós temos um pedacinho de terra vibrante, vibrátil, porque ele é vivo, o Espírito Santo é vivo. Ele não é santo, pelo contrário. Ele tem pecados. Mas tem pecados porque ele tem vida. E santo não tem vida, santo já está morto. É só por espírito. Mas nós não, esse Espírito Santo nosso não é tão santo assim. Mas é aí que está o poder. Aí que está nosso poder de sermos. Eu penso, por exemplo, Vitória. Nesse livrinho tem uma crônica em que eu falo que Vitória tinha que se orgulhar de ter sido abrigo de vidas no começo. Quando ela ainda era Guananira, quando ela ainda era Ilha de Santo Antônio, ela teve vários nomes, até chegar à Vitória. E por que esse nome? Porque foi quando o Vasco Fernandes Coitinho, o velho, o primeiro donatário, vence os índios goitacazes num ataque feroz. Mas por que ela tem esse nome, Vitória? Porque ele já estava na ilha. Ele deixa a casa dele lá na Ribeira, a casa da Ribeira, que era ali no Morro do Moreno, embaixo. Ali era a casa do donatário. E ele corre, fugidos. Ele e toda a sua trupe, ele e todo sua casa, seu pessoal, corre para essa ilhazinha, porque era onde eles podiam se defender dos índios. Então, Vitória e nós temos que nos orgulhar de que Vitória foi abrigo de vidas. Vitória serviu no seu começo de ilha para abrigar vidas, para salvar vidas. Isso é um detalhe que eu acho assim, muito poderoso para nós. E que normalmente a gente não sabe, eu acho. Sabe, mas não dá a mínima. Não valoriza. Não valoriza. As pessoas só querem falar dos defeitos da cidade. A cidade tem defeitos, como eu digo, não é santa. O Estado tem defeitos, não é santo. Mas são esses pecados e esses defeitos que brotam em tudo quanto é canto e que fazem com que a gente tenha vida. Como, por exemplo, a presença da morte, você se afirmar como vida, para poder falar da presença da morte. Se você estiver morto, você não fala. Mas nós estamos mortos no Espírito Santo. Nós não somos santos. Nós somos pecadores, todos nós. Estamos na luta, estamos na briga. E o que nós precisamos é isso. Eu acho imprescindível levar para as escolas essa visão do Espírito Santo como uma terra de guerreiros, como uma terra de ancestrais valentes, e termos orgulho, e aqui fazer nossa vida. Eu estou caindo fora, assim que puder, do exílio, que eu estou em São Paulo exilada por força de circunstâncias que a vida me empurrou para lá, para trabalho, mas também para acompanhar meu companheiro, que é cineasta, está lá, e eu não quero estar longe dele, aquela história toda de mulheres. Né? Mas, na verdade, eu acho que
viver aqui. Eu quero morrer no Espírito Santo. Isso eu já deixei claro. Todos os meus amigos sabem disso. E quero ser cremada, quero ser jogada na foz do rio Cricaré. O meu rio, no norte capixaba. Mas, Bernadette, vida longa que ainda tem muito livro pela frente, hein? Eu faço questão. Essa cremação está muito distante. Deixa eu só aproveitar um gancho do que você falou, que é de trabalhar mais essa história do Espírito Santo nas escolas. Você não é a primeira pessoa que eu abordo esse assunto. O Dedo de Prosa eu costumo também entrevistar muitos escritores que também são historiadores e têm um pouco dessa ideia também. É ainda uma falha nossa, a gente pode dizer assim, trabalhar um pouco mais essas questões dentro de sala de aula para despertar isso, esse afeto, né? Que você fala tanto desse afeto com a ilha, com o Estado. É um pouco... Você acha que é por aí, Bernadette? Acho sim, eu acredito na educação. Eu tenho visitado várias escolas. Eles já descobriram que eu vou mesmo e convidam. E a Lívia, minha assessora, marca e eu estou lá sempre. E é muito gostoso falar para os jovens. E eles ficam com os olhinhos muito arregalados de ouvir quando eu falo dessas coisas. O que foi o Espírito Santo? Nós, por exemplo, o norte do estado inteiro era uma capitania que não era nossa. Era Porto Seguro. Porque há mapas do século XVII em que você percebe que a capitania de Porto Seguro começava no Rio Doce. Mas aquilo é nosso, hoje, é nosso, faz parte, integra a história do Espírito Santo. Poucas crianças ou jovens sabem disso. Não é Bahia, não é Espírito Santo. É algo que no passado foi uma outra capitania perdida e que se integrou ao Espírito Santo. E ia do Rio Doce até o Rio Jequitinhonha. Imagina. Aí isso tudo era uma outra capitania. É outra batalha minha, outra cisma minha. É recuperar para os jovens e para as crianças essa ideia de mobilidade, que o Espírito Santo ele não é uma coisa fixa. O Estado não é uma coisa fixa, ele avançou, ele retrocedeu, ele vive, ele é uma coisa viva, eu quero pulsante, dizer isso. Né? Pulsante, uhum. E não é uma coisa enquadrada, congelada, em formol, para que nas escolas só mostra aquele pedacinho do mapa, aqui está a Vitória, aqui está a... Não é isso, eu acho que nas escolas é que a gente tem que trazer essa centelha de vida que eu, com 81 anos, me prezo de ter. De ser capixaba, de amar o Estado dessa maneira e de tentar descobrir essas topografias, essas pequenas coisas do passado que fazem com que o presente se fortaleça. Então, se você leva isso para as crianças, a cada escola, pensa o que isso representa de maravilhoso. Eu te digo, Gabi, que eu estou sempre disposta, enquanto eu tiver vida, saúde, puder, e eu vou às escolas, porque é isso que eu quero. Eu acho que a educação tem que ser priorizada no Espírito Santo. Assim que a gente vai se fortalecer. Ai, nossa, a gente fica até emocionado de ouvir isso. Bernadette, o nosso primeiro bloco está acabando, mas a gente tem muita conversa pela frente, tá bom? Querida, como seja. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com a escritora Bernadette Lira. Bernadette, já conversamos um pouquinho sobre sua caminhada na literatura e a gente terminou falando, na verdade você falou bastante sobre a questão da educação, né, de trabalhar determinados temas dentro de sala de aula e tudo. E como você tem muitos anos de sala de aula, eu queria juntar um pouco isso. Conta pra gente um pouquinho como essas coisas se misturam. A Bernadette escritora, professora, trabalhar a literatura e sala de aula. Como que isso se dá? Como é essa mistura aí na sua vida? Gabi, eu fui professora primária. Eu fui alfabetizadora. Assim que eu me formei, eu tenho o curso normal. Antigamente era o curso normal, eu sou normalista. E fui dar aula em Conceição da Barra, no grupo escolar, e alfabetizei muitas crianças. Então, quando eu falo em educação, eu não falo fazendo pose de fora para falar da educação, fazer aquele charme de alguém que traz sugestões longe de mim. Eu falo de dentro, do que eu conheço. Aliás, eu só falo do que eu conheço. Né? Meus livros, por exemplo, todos
tem sempre personagens mulheres, porque eu não vou falar do homem, porque ele, para mim, é o outro lado da lua. Então, eu não tenho muito traquejo nessas coisas masculinas. Eles são dissimulados demais, né? Eles são muito, sabe? Você não sabe muito bem como se situar. Mas, em termos de educação, eu sempre trabalhei com crianças e com jovens. Fui professora depois de 2º grau, depois de universidade, na UFES, né? Eu fui professora da UFES durante muitos anos, me aposentei na UFES e fui para São Paulo dar aula. Claro que eu não misturo, eu sou dublê de professora de cinema, porque eu tenho um doutorado e um pós-doutorado em cinema, e sou escritora de ficção. Eu não misturo as coisas, porque elas já vêm juntas para mim. Eu não preciso ficar uma justificando a outra. Para mim é tão natural ser essas duas coisas. E a educação, para mim, é tão importante, não apenas em termos de você ficar pregando retoricamente que ela é importante. É você viver cada dia isso, é você ver no final de um ano como isso floresce se você vai... vou usar uma metáfora bem gasta, mas que é legal. Você planta e vê a sementinha brotar, que é uma coisa linda. Eu acho que se eu não fosse escritora nem professora, eu queria ser agricultora, porque eu amo ver sementinha brotando da terra. Acho aquilo lindo. Adoro colher couve, adoro colher alface, gosto muito. Eu seria uma campesina, digamos assim. Mas, de toda maneira, minha vida de professora é longa. Hoje, já aposentada, mesmo dando aula em São Paulo, eu parei para vir dar um curso na UFES, aqui como professora visitante do pós-graduação do curso de comunicação da UFES. E eu estou com um contrato na UFES por todo esse ano, 2020. Então, vou ficar aqui, 2020, indo a São Paulo esporadicamente, que eu não posso cortar de vez, que eu tenho ainda muita coisa para fazer lá. Estou trabalhando com institutos culturais, estou trabalhando com escola, estou trabalhando com grupos de pesquisa, mas mais esporádico. E eu estou te dizendo aqui em primeira mão, eu vou fazer um projeto de ir menos a São Paulo. Porque e ficando mais aqui. Mais no Espírito Santo. E me acomodando o corpo àquele lugar em que a alma reside, que é o meu estado, me acomodando ao lugar onde meu coração está, porque eu me sinto muito exilada em São Paulo, sempre nessa situação de estar querendo voltar, sempre querendo voltar. Então, eu vou dar um outro curso, já aqui na Federal do Espírito Santo, com uma alegria enorme. Eu não dou aula de literatura, porque eu faço literatura. Então, aula de literatura tem grandes professores que podem trabalhar melhor do que eu, porque a ação de criar literatura é uma coisa tão poderosa também para mim. Eu acordo todo dia às 3h da manhã para escrever um pouco. Não digo que eu vou ficar 8 horas escrevendo a partir das 3 da manhã, mas eu faço questão de escrever 8 horas por dia. Todos os dias? Todos os dias. Você diz, mas como? E a inspiração? Não há inspiração, há trabalho. A inspiração eu chamo de partícula preciosa. É um dado qualquer que aparece na minha vida, é uma criança que passa, é um vento que bate num cabelo de alguém, é um caso que eu vejo na rua acontecendo, é uma rusga entre vizinhos, é um gato que passa e trepa num muro, é um cachorro que late. Isso acende alguma coisa em quem cria, em quem escreve, e você transforma aquilo em dado. Mas o restante é a disciplina, técnica. É a busca pela técnica exaustiva. Eu tenho uma busca. Cada palavrinha das minhas crônicas, ela dá trabalho, elas são engastadas. Para você ter uma ideia, Gabi, vou te dar uma ideiazinha desse trabalho técnico. Quando eu eu tinha uma coluninha na Gazeta, quando a Gazeta tinha caderno 2, caderno de cultura, que lamentavelmente acabou. Coisas da vida, do tempo que passa. Mas
Aí o editor do Caderno 2 mandou me pedir. Olha, Bernadette, mais ou menos 3.500 caracteres. Eu tomei aquilo a sério. Você pode pegar minha crônica, é 3.500 caracteres cravados. Dá trabalho. Isso é técnica também. É técnica. E outra coisa, o ritmo. Eu substituo uma palavra às vezes, muitas vezes, porque eu acho que ela está quebrando o ritmo da frase. Da frase, do texto. Estou falando da técnica de escrever. Então, você diz assim, mas e a inspiração? Como é que pode escrever 8 horas por dia? Não dá inspiração, não dá para isso. A inspiração são só 10%. O resto é transpiração. Eu acho muito interessante você falar isso, Bernadette, porque eu acredito que tem, assim, no senso comum, uma ideia muito romântica do escritor, ainda né? Mas não é. Escritor então vamos falar da realidade. É um profissional. Eu sou uma escritora profissional, faço questão de dizer isso. Eu trabalho 8 horas, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Eu esqueço do tempo, às vezes. Eu perco o tempo, eu perco noção do tempo. O tempo me envolve de tal maneira que eu estou vivendo ali dentro, trabalhando arduamente. O Drummond já diz, lutar com as palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Eu sou essa. Por que você acha que é tão difícil assim a gente ver o escritor como essa profissão no sentido de viver de escrever só, né? Porque hoje em dia, normalmente, né, pelo menos aqui no Dedo de Prosa, a gente recebe muitos escritores e eles são escritores e outra coisa, né? Escritores e professores, escritores. Por que é tão difícil? Faz parte um pouco da nossa cultura, né? Talvez da crítica que a gente tem e aquele debate de estamos lendo pouco, estamos lendo muito, estamos lendo mais ou menos. Como que você vê essa situação, Bernadette? Eu vejo assim, a literatura ela teve um período áureo no Brasil. Então, grandes escritores, grandes nomes que nós reverenciamos até hoje, que são estudados nas faculdades de letras, nas universidades, nos cursos de letras, eles viveram um tempo de vacas gordas, digamos assim, em que ser escritor começou a ganhar um certo status, mas depois isso foi se diluindo com a chegada das tecnologias audiovisuais, que diluíram, tiraram um pouco daquela intensidade da literatura como produção visível e conceituada. Hoje ainda você vê academias de letras. Eu mesma faço parte da Academia Espírito Santense de Letras, com muito orgulho, tenho muito orgulho da associação. Eu ocupo a cadeira número 1 lá, que ali não é por status. A numeração mesmo. A numeração. Quando vaga, você só sai dali morta. Mas quando vaga uma cadeira, entra outra pessoa. Então, mas de toda maneira, as academias de letra hoje proliferam, mas não no sentido que, por exemplo, quando Machado de Assis cria a Academia de Letras do Brasil, que era conjugar escritores, porque havia um período disso, de incubação de escritores. Hoje é mais é legal, cada município tem a sua academia de letras e as pessoas fazem poemas e escrevem livros. Escreve-se muito, de fato, porque também é fácil publicar hoje, porque a tecnologia da edição ficou fácil. Tem máquinas hoje que substituem aquele trabalho de fazer livro. Então, muito rápido. Você tem seus poemas, você quer publicar, é justo. Eu, como professora, inclusive de universidade, sempre eu pergunto, quem tem poema na gaveta? Todo mundo tem. Porque é uma fase da vida que a gente faz poema. Eu garanto que você tem poema. Tenho. Então, para publicar é fácil hoje. Então, o estatuto da literatura mudou. Ela continua aquela velha dama indigna que Sartre falava e que está sempre presente com sua força, mas que é um outro estatuto. Então, hoje é fácil ser um escritor, eu quero dizer isso. O que não era, esse rótulo escritor, não era para todos em determinada época. Estou falando da história da literatura no país, no Brasil. Nossa literatura era uma literatura que citava, por exemplo, no tempo de Machado de Assis. Tem sempre Machado de Assis como um marco. Para mim, é um modelo de escritor. E
daquele tempo para cá, a coisa foi se diversificando. Hoje os blogueiros são escritores. Então você tem, de repente, o blogueiro resolve publicar um livro, é muito mais sucesso que faz de público, porque está habituado a ver, a trocar ideias com seu público, então vende muito mais livro do que um escritor profissional que fica ali. Mas também essa grande coisa de dizer é escritor, isso também se diluiu, Gabi. Hoje as coisas são muito efêmeras, muito superficiais, é uma estética da superfície mesmo, do rápido, do hoje você morre, ninguém lembra de você amanhã. A velocidade é outra, né, Bernadette? A velocidade é outra. E isso não é ruim nem bom, isso é. É o que nós estamos vivendo. Então, ser escritor já é muito mais comum hoje. A literatura, na verdade, é o sal da minha vida. Eu sou uma profissional, mas quem escreve só por diletantismo, ou para a família ver o livro ou qualquer coisa, é legal. Mas é um outro estatuto que eu quero dizer isso. Então, eu não sei muito bem como te situar em termos de futuro da literatura, que talvez as pessoas ficam fazendo prognóstico. Os concursos são muitos, os prêmios perderam aquele valor de prêmio, entrou mais no mercado. Então, você vê, grandes editoras sempre estão levando os prêmios, porque são elas que subsidiam os concursos, para poder vender mais os seus livros. Porque também tem uma questão mercadológica, imensa, né? Imensa questão mercadológica. É como o cinema. A gente fala no cinema como arte, admira um filme, por exemplo, Parasita, que é um filme que eu adoro e que eu trouxe para os meus alunos antes de todo mundo, que eu tinha uma cópia trazida da França, e mandada da França para mim por um aluno, e eu mostrei para os alunos que da UFES. Agora, esse semestre, antes que todo mundo visse que o filme ganhasse esse estatuto todo de circulação, eles viram o filme comigo. Aí você diz, é uma obra de arte, mas a gente não pode esquecer que o cinema, além desse cruzamento perverso de som, movimento e imagem que ele é, enquanto arte, ele é também uma fábrica de filmes. Ele é uma indústria de filmes. E a literatura é a mesma coisa. Além desse jogo maravilhoso, místico e mítico com as palavras, que é mistério para tanta gente, que encanta tanta gente, ou que virou mais comum hoje, na verdade, ela também é uma indústria. Há todo um mercado de livros no país. E só completando, você falou em leitores. Eu penso que nós temos hoje, por força disso tudo que eu te falei, da alta tecnologia, do avanço tecnológico, facilidade de publicar livro, vontade de aparecer até, às vezes, tanto que os blogueiros estão aí, você tem também uma certa dificuldade de leitores. Todo mundo publica, temos muitos escritores e poucos leitores. Como sanar isso? Educação. Ensinar as crianças a lerem. Incentivar que elas escrevam. Mas ensinar que a leitura é preciosa. O cérebro, ele corre da esquerda para a direita no Ocidente. Precisa treinar isso nas crianças. Ler. Porque hoje o excesso de imagens, essa cultura da imagem, do audiovisual é tão forte, tão violenta, que quase que ela vai obnubilar o trabalho esquerda-direita, porque a imagem ela entra direto no seu cérebro. Acho que o recado ficou para a gente ler, incentivar muitas pessoas a lerem, os alunos. Ler. Eu quero agradecer muito, imensamente sua presença aqui no programa, Bernadette, dizer que a gente está com as portas sempre abertas para que você retorne e a gente converse mais e mais e mais. Obrigada, Gabi. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e de estar falando de coisas que eu amo. Espírito Santo, literatura, vida, crianças, jovens. Eu amo isso tudo. Eu amo o nosso estado, realmente eu amo. Muito obrigada. Nossa mistura foi boa hoje, então. Foi. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue ligado na nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.